Todo-poderosos e soberanos Deus, Melquisedeque e Lisbete, dignos de toda a glória e louvor, neste dia da formosa eternidade que nos presentearam, cheia de gozo, paz, saúde e repouso. Pais eternos, agradecemos a vocês por cada festa com o banquete suculento, o maná que nos preparam, porque nele é dada a luz de seu conhecimento para poder entender e ver todas as coisas, como vocês as veem, e assim viver eternamente. Nossos deuses e pais, enviamos a vocês um escrito intitulado O Dia do Senhor Jeová Melquisedeque Lisbete. Trata de que quando Deus fala nas Escrituras sobre o dia do Senhor Jeová Melquisedeque Lisbete, está se referindo a Cristo, que participaria de duas dispensações seguidas uma da outra, no fim do tempo. Esse dia estaria composto de uma noite seguida do dia. Cristo Maria se referiu a essa noite quando disse que viria como ladrão na noite. Dispensação do homem de pecado. Após essa noite começa a luz do dia, que é esta dispensação onde você foi ressuscitada e colocaram fim à noite. Sabendo que tudo provém e é para vocês, rendemos a vocês glória e honra eternamente, porque vocês são os únicos merecedores de todo louvor e exaltação. Estamos submetidos e nos regozijamos que façam sempre conforme seja a sua vontade, agradável e perfeita. Sabemos, Deusa Mãe Lisbete, que você é a sabedoria personificada e fará como melhor te parecer. Estamos tão agradecidos por dar-nos o alto privilégio e honra de depositar em cada um de seus filhos espirituais, em cada maná, sua inteligência e sabedoria, para saber e entender que estamos ante a presença do único Deus eterno e vivo, e que podemos ouvi-la com grande temor reverente. Graças por fazer de nós seus santos anjos. Estando você presente, a luz do mundo, Cristo Lisbete, foi que se aclarou o oculto das trevas e agora caminhamos à luz das palavras que saem de sua boca em cada maná. Quando vocês falavam aos profetas do dia do Senhor, estavam se referindo ao último tempo, no qual Cristo estaria presente em duas dispensações seguidas, uma da outra. Cristo Maria advertiu em Mateus, capítulo 24, versículo 27, porque como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Cristo como ser humano. Aí é um detalhe muito importante que ela estava dando, e é que o relâmpago mostra uma ação imediata de um lado do céu até o outro extremo. É absurdo pensar que quando Cristo disse isto, estava se referindo às duas manifestações de Cristo, a de 2000 anos atrás e agora no fim do tempo. Cristo Lisbete já nos mostrou que quando a Escritura diz Oriente, se refere à dispensação passada, e Ocidente é a nova dispensação da ordem de Melquisedeque Lisbete, sacerdote eterno. Um dia está composto de luz, que se chama dia, e de escuridão, que é noite. Leiamos em Gênesis 1:5. E chamou Deus Melquisedeque Lisbete à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã um dia. À luz da palavra de revelação que Cristo Lisbete está nos dando em cada maná, e ao que vivemos nos últimos anos, entendemos que a manifestação do dia de Jeová Melquisedeque Lisbete estaria composta primeiro de trevas, que é a noite, seguido da luz, que se chama dia. A esse dia é que nossos pais se referiram quando falavam aos seus profetas sobre o dia do Senhor, Jeová Melquisedeque Lisbete. Leiamos em Joel 2, 1 e 2. Tocai trombeta em Sião, e dai o alarme em meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra. Porque vem o dia de Jeová Melquisedeque Lisbete, porque está próximo. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e de sombra. Como sobre os montes se estende a alva,
Assim virá um povo grande e forte. Semelhante a ele não houve jamais, nem depois dele haverá em anos de muitas gerações. Cristo não se manifestaria de uma maneira mística, como o mundo religioso mal informou a humanidade. Mas à luz da palavra feita carne, Deus Mãe, Cristo Lisbete, esse Cristo tinha que estar vivendo e participando de duas dispensações seguidas. Como havia anunciado primeiramente que viria? Como ladrão na noite. 1 aos Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Mas sobre os tempos e as épocas, não necessitais, irmãos, de que vos escreva? Porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, assim como ladrão na noite. Que quando disserem a paz e segurança, então virá sobre eles destruição repentina, como as dores da mulher grávida, e não escaparão. Se não está se falando de uma noite física, a que se refere quando diz noite? Deus, Melquisedeque Lisbete, chamou noite a esse tempo ou dispensação, onde o homem de pecado estaria presente, falando palavras que trouxeram completa escuridão à mente do homem. O conteúdo dessa mensagem nos fez crer que nossa salvação estava segura e que não importava se fazíamos o bem ou o mal, tínhamos que estar em paz porque estávamos salvos, sempre salvos. Isso nos trouxe um sono profundo, que é igual à preguiça espiritual, porque não nos ocupávamos com as coisas de cima. 1 aos Tessalonicenses 5:7. Pois os que dormem, de noite dormem, e os que se embriagam, de noite se embriagam. Deus, Melquisedeque Lisbete, é luz, e não há treva alguma neles. As palavras que saem da boca de qualquer um que não obedeça ao conhecimento do Altíssimo Deus, Melquisedeque Lisbete, o que fazem é escurecer o conselho de Deus. Jó 38:2. Quem é o que escurece o conselho com palavras que demonstram falta de conhecimento? Por sermos enganados com a mensagem do homem de pecado, foi que Deus, Melquisedeque Lisbete, em seu grande amor e misericórdia, entrou nessa dispensação de trevas com o propósito de fazer-se igual a nós, para poder se compadecer de nossas debilidades. Tiveram que descer às partes mais baixas da terra para nos resgatar, como o grande e bom pastor das ovelhas. Ninguém pode fugir ou esconder-se de sua presença. Se vocês, Deus, Melquisedeque Lisbete, veem e sabem de tudo, não há lugar em toda a sua criação que esteja oculto. Salmos 139, versículos 7, 8, 11 e 12. Aonde irei de teu espírito? E aonde fugirei de tua presença? Se subir aos céus, ali estás tu. E se no Seol fizer a minha cama, eis que ali tu estás. Se disseres, certamente as trevas me encobrirão, a noite ainda resplandecerá ao redor de mim. Até mesmo as trevas não encobrem de ti, e a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são o mesmo para ti. Cristo Lisbete esteve no Seol, que é a passada dispensação, como ladrão na noite, e se entende que um ladrão não avisa a sua chegada, vem na escuridão da noite, não faz ruídos para que ninguém o identifique. Está dentro, mas ninguém imagina que está, porque todos dormem. Agora leiamos em Gênesis 1:2. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nessa dispensação, onde as trevas cobriam o abismo, o Espírito de Deus, Melquisedeque Lisbete, estava se movendo sobre essas águas. Nossa deusa mãe, Lisbete, nos disse, nesta dispensação de luz do conhecimento de Deus, quem na verdade é a rameira. Agora entendemos quem era esse abismo na passada dispensação. Provérbios 23:27. Porque abismo profundo é a rameira, e poço estreito a estranha. Estávamos nesse abismo, já que, ao crer que a salvação estava segura, nos encontrávamos praticando as obras infrutíferas de nossa mente carnal, a grande rameira, e íamos em caminho da morte eterna.
Outra evidência de que Cristo Lisbete tinha que estar nessa dispensação de escuridão é que na noite se vê a lua. Mesmo sem sabermos que você era o verdadeiro Cristo, vimos luz que brilhou, como a lua em meio à noite. E esse foi o tempo em que, com tanta misericórdia, tentavam salvar ao anticristo, fazendo que entrasse na ordem e reconhecesse você como o verdadeiro e único Cristo. Esse é outro sinal de Cristo, para agora poder entender qual tempo foi a noite na qual Cristo Lisbete chegou como ladrão, e qual tempo Deus chama de dia, que é esta nova dispensação de Cristo Lisbete, já ressuscitada e imortal, onde vemos a Deus Melquisedeque Lisbete cara a cara. Leiamos em Gênesis, capítulo 1, versículos 14 ao 16. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para as estações, dias e anos. E sirvam de luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Cristo Lisbete é o luminar menor e o maior. Cânticos 6:10. Quem é esta que se mostra como a alva, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como exércitos em ordem? O Espírito de Deus, Cristo Lisbete, se movia sobre as águas do abismo. Cristo Lisbete, como a lua, governou sobre essa noite. Apocalipse 12, versículo 1. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Salmos 74:16. Teu é o dia, tua é também a noite. Tu preparaste a lua e o sol. No tempo assinalado por Deus Melquisedeque Lisbete, assim como no natural, a noite não é eterna. Ela tem um tempo. E chegou o momento em que Deus Melquisedeque Lisbete, pelo amor e pela compaixão por nós, acabou com as trevas da noite. Leiamos em Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 79. Pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus Melquisedeque Lisbete, com que nos visitou desde o alto a aurora, para dar luz aos que habitam em trevas e em sombra de morte, para guiar nossos pés no caminho de paz. Isto aconteceu em 18 de novembro de 2013. Diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, Melquisedeque Lisbete: haja luz, e houve luz. Não se criou a luz nesse momento. Ela já existia, porque Cristo, que é a luz do mundo, é Deus Mãe Lisbete, e ela é, desde a eternidade até a eternidade. O que o Pai Melquisedeque fez foi ordenar que a luz entrasse em ação, que se manifestasse, segundo aos Coríntios 4:6. Porque Deus, que ordenou que a luz resplandecesse nas trevas, fez brilhar sua luz em nossos corações, mentes, para que conhecêssemos a glória de Deus Melquisedeque, que resplandece no rosto de Cristo Lisbete. Ao ordenar que a luz resplandecesse, Deus Pai estava ressuscitando, dentre os mortos, sua esposa Cristo Lisbete. Ali também se cumpriu o dito pelo profeta Isaías, e também em Cânticos. Isaías 60, versículos 1 ao 4. Levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz, e a glória de Jeová Melquisedeque Lisbete nasceu sobre ti. Porque eis que trevas cobrirão a terra, e escuridão as nações, dispensação do homem de pecado. Mas sobre ti amanhecerá Jeová Melquisedeque Lisbete, e sobre ti será vista a sua glória. E andarão as nações à tua luz, e os reis ao resplendor do teu nascimento. Levanta teus olhos ao redor e veja. Todos estes se ajuntaram, vieram a ti.
Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão levadas nos braços. Aqui se vê claramente que Deus Pai, quando diz, levanta-te e resplandece, diz à sua esposa, seu Cristo Lisbete, e não a um Cristo como Filho de Deus. Lemos claramente que está dizendo isso à sua esposa, mãe de seus filhos. Se não fosse assim, não diria, teus filhos virão de longe e tuas filhas serão levadas nos braços. Isto vemos também em Cânticos 2:10. Meu amado falou e me disse, levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem. Seu esposo, o rei amado Melquisedeque, a ressuscitou quando disse, levanta-te, amiga minha. Mas por que diz, e vem? Seu esposo, o rei Melquisedeque, disse, levanta-te, resplandece como o que és, a luz do mundo. E vem, senta-te à minha destra, enquanto coloco teus inimigos prostrados aos teus pés, porque tu és a deusa rainha Lisbete. Amém, aleluia! A palavra de Deus, Melquisedeque Lisbete, é inquebrantável. Por isso, tinha que se cumprir que a vinda de Cristo fosse em 2 dispensações, 2 tempos seguidos, um após o outro. Uma, a qual ninguém sabia que ela era Cristo, porque tinha que cumprir-se que viria como ladrão na noite. A outra dispensação foi quando o Pai a ressuscitou, e ali a luz já trouxe um novo dia, que dissipou toda a noite obscura e o abismo de sombra da morte, porque a plenitude da glória de Deus habita corporalmente em Melquisedeque Cristo Lisbete. Deus fez a separação desses 2 tempos. Cristo Lisbete esteve como sinal nessa noite obscura. Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. E neste novo dia de luz, Cristo Lisbete nos levou pouco a pouco em seu conhecimento, por etapas, como luz de lua, luz de aurora, luz de meio-dia. Provérbios 4:18. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai aumentando até que seja dia perfeito. Que glorioso paz, como seguem nos levando, e a luz de seu conhecimento vai aumentando, brilha cada vez mais forte, tanto que vai ficando para trás a luz da lua, a luz da aurora e até a luz do sol. Porque a glória de Deus, Melquisedeque Lisbete, é imensa, e estamos vendo cara a cara, porque este dia não terá fim, será eterno. Vocês deram fim à noite. Isaías 60:19. O sol não será mais para ti luz do dia, nem o resplendor da lua te iluminará, mas terás ao Senhor, Melquisedeque Cristo Lisbete, como tua luz eterna, e o teu Deus por tua glória. Apocalipse 22, do 3 ao 5. Na cidade não haverá nada nem ninguém que desagrade a Deus. Ali estará o trono de Deus, Melquisedeque, e do Cordeiro fêmea Lisbete, e os servidores de Deus o adorarão. Todos poderão ver seu rosto. E o nome de Deus, Melquisedeque Lisbete, estará escrito em suas testas. Ali não haverá noite, e ninguém necessitará da luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, porque Deus, o Senhor Melquisedeque Lisbete, será sua luz, e eles reinarão para sempre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 25. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Glória e louvor por toda a eternidade a Jeová Melquisedeque Lisbete, que fez os grandes luminares, porque para sempre é a sua misericórdia, o sol, para que governe de dia, porque para sempre é sua misericórdia, a lua e as estrelas, para que governem à noite, porque para sempre é a sua misericórdia. Amém, aleluia!